Mas eu vim a Roma para encontrar Paulo, para escrever a história dele, para trazer esperança, para trazer luz à escuridão atual e para nos lembrar de como Deus transformou um homem medioso que mudará a história do mundo. Lucas, onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo da Carta de São Paulo aos Efésios, os cristãos da região de Éfeso. E é de extrema importância nós estarmos acompanhando com bastante atenção esse estudo, fazendo as leituras, porque é uma maneira de nós entendermos melhor tudo aquilo que São Paulo buscava levar em termos de orientação, de esclarecimento, de sabedoria, para que aqueles povos se tornassem verdadeiros seguidores de Jesus, assim como para nós também nos dias de hoje. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 2 e começamos com a perícope número 1, que fala sobre a salvação pela graça. Vai dos versículos 1 até o versículo 10. No versículo 1, São Paulo começa com a afirmação: vós estáveis mortos. A declaração inicial desta sessão lembra aos crentes de Efésios, os crentes de Éfeso, de quão desesperadamente eles precisam da graça salvadora de Deus. A morte a qual o escritor se refere aqui é a morte, não é a morte física, mas sim a morte espiritual, que é a separação, o afastamento de Deus. No versículo 2, São Paulo diz: seguindo o chefe das potências dos ares. Isso, obviamente, se refere a Satanás. Cada um, quando está separado de Cristo, está morto. Está andando segundo o príncipe deste mundo, o príncipe das potestades do ar. Satanás é mais adiante, nessa mesma carta, descrita como o espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência, isto é, os filhos caracterizados pela desobediência. Desde o pecado de Adão, os homens têm sido desobedientes a Deus. É de sua natureza querer afastar-se de Deus. No versículo 3, São Paulo cita nossa vida na carne. O termo carne no Novo Testamento é frequentemente usado no sentido ético para se referir à nossa velha natureza decadente, aquela que herdamos de Adão. Já o versículo 6, ele diz: e nos fez sentar nos céus. As Escrituras ensinam que fomos identificados com o Senhor Jesus, não apenas na sua morte, conforme Romanos, o capítulo 6, mas também na sua ressurreição e na sua ascensão, e onde ele se encontra hoje, assentado à direita do Pai. A palavra assentar, por sinal, é uma das grandes palavras dessa epístola, indicando a posição que agora nós temos em Cristo, como participantes de uma redenção já consumada e concluída e de uma vitória, de um triunfo de nosso Deus. Vamos para o versículo 9, onde diz que a nossa salvação não vem das obras. E é verdade. Obras nas Escrituras são produto ou fruto e não a causa da nossa salvação. Então, não devemos pensar que as obras vão nos salvar, mas elas são resultados da salvação que já ocorreu. Iniciando agora a perícope 2, onde judeus e não judeus estão unidos a Cristo, esse é o tema. Envolve os versículos de 11 a 22 agora. Veja no versículo 11, portanto, lembrai-vos, quando São Paulo usa essa expressão, a maior parte dos leitores originais de Paulo eram gentios. Os apóstolos, e de maneira especial São Paulo, eles buscam lembrar a posição dos gentios, que eram homens afastados de Deus antes de ouvirem o evangelho. Por isso está citado ali, outrora vós gentios. Diante dos homens,
eles ainda podem ser tratados como gentios, mas não diante de Deus. Deus olha para todos os homens como judeus, gentios ou igreja, todos são iguais perante Deus. De acordo com a primeira carta do mesmo São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Quando alguém aceita o Senhor Jesus Cristo, quer seja judeu, quer seja gentio, já não há mais tal diferença diante de Deus, mas passa a ser um membro do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 14, ele é a nossa paz. É a expressão que São Paulo usa. Observe o progresso dessa seção. Ele é a nossa paz e, estabelecendo a paz, veio anunciar a paz. São várias citações do versículo 15 e 17, conforme também consta de Colossenses, capítulo 1, versículo 20. No versículo 15, logo em seguida, de dois povos fez um só povo, isto é, judeus e gentios, tendo derrubado a parede que separava esses dois povos pela observância ou não de mandamentos ou de leis. Isso aqui pode ser uma alusão a essa parede também que separava o pátio dos gentios fisicamente e o pátio dos judeus no templo. Até isso acontecia. Uma inscrição nessa parede advertia os gentios, sob pena de morte, que se ultrapassassem para o pátio dos judeus, eles poderiam vir a ser mortos. Agora, diante de Deus, não há mais distinção, conforme também nós vemos em Romanos, no capítulo 1, versículos 2 e 3. A inimizade, talvez em oposição à parede de separação que estava no meio deles, finalmente veio a ruína. Não existe mais essa separação. E veja agora no versículo 20, tendo como pedra angular o próprio Cristo. Passagens como essa a gente pode encontrar também em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 5. Ajuda-nos a entender o significado de Mateus, capítulo 16, verso 18. Pedro, sendo um dos apóstolos, foi uma das pedras, junto com os demais apóstolos e profetas, mas a estrutura como um todo está edificada sobre Cristo. Compare o que Paulo diz com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Aqui a gente encerra o nosso estudo de hoje, agradecendo você que tem acompanhado, que tem feito as leituras. Muito obrigado por estar se empenhando e se dedicando no crescimento, no seu crescimento pessoal e espiritual diante de Deus. Um grande abraço e nós continuamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.